perceberam, mas eu tenho meio metro. Então, isso daqui é uma mesa normal para vocês, para mim é assim. Para que vocês consigam saber quem sou eu, tá bom? Antes de apresentar, de novo, essas pessoas aqui, mas apresentar como podcast, eu vou perguntar para vocês, quem aqui escuta podcast? Ufa. As outras pessoas que não escutam, conhecem, sabem o que é podcast? Quem não conhece nada, nunca ouviu, faz ideia. Então temos algumas pessoas ainda. Só pra gente conhecer vocês também. O podcast já é assim. Vocês conhecem a gente, nós também conhecemos vocês, viu? Como eles apresentaram, eu sou a Ira Croft. Eu vou conversar aqui com vocês. Eu acho meio estranho falar mediador, tanto é que a gente até falou, nossa, com essa coletiva de imprensa. Não sei quem vai ser o próximo jogador famoso aqui que vai fazer alguma coisa. Vou pedir para vocês falarem cada um pouquinho, para a galera entender melhor seu podcast ou projeto de vocês, tá? Que elas apresentaram a gente. Bom, boa tarde. Eu, como fui apresentado, sou Paulo Carvalho. Eu sou host do podcast Caixa de Histórias. O Caixa de Histórias é um podcast de literatura e ele busca dar uma experiência diferenciada com a literatura. Isso principalmente através de leituras dramatizadas dos trechos da obra, seguidas de ou comentários, ou, no caso, quando eu tenho convidados, um debate sobre o livro. Então, não é nem uma resenha, nem uma crítica sobre os livros. É mais uma questão no sentido de indicação, de apresentação, dos pontos bacanas, talvez um pouquinho de mediação de leitura e um pouco dessa experiência também, que o podcast até foi criado, inicialmente eu pensei, quando eu começaria a trabalhar com audiobooks. E aí eu pensei, eu preciso de uma plataforma para divulgar esse trabalho, né? Que é uma mídia nova também chegando, uma coisa, audiobooks no país, por mais que já tenha existido, né? É uma coisa que não é popular, né? Então a gente está trabalhando uma coisa aí também para fazer acontecer no país, que é uma coisa muito legal, principalmente para quem gosta de ler muito e quer ler mais. Então o audiobook ajuda bastante nisso. Então, disso veio a ideia do podcast. E aí ele acaba ganhando vida própria e a gente faz muito mais do que simplesmente divulgar um trabalho. A gente acaba criando um meio de comunicação mesmo, que eu acho que é muito bacana e eficiente, estimulando aí a leitura no país. Bom, eu fui apresentada, sou a Marcela. Eu gosto de falar que Baseado em Fatos Reais é um projeto, além de um podcast que tem outros formatos. O podcast é um programa de áudio. Eu cresci ouvindo rádio, eu adorava ouvir rádio. E quando eu olhei para as mídias hoje, essa possibilidade que a gente tem de ser produtor de conteúdo, né? YouTube, Instagram, Facebook, texto, todos os formatos, o áudio era o que eu tinha mais facilidade de falar e de contar. E eu comecei num outro projeto que chamava Mindpunk, onde a gente ficava discutindo temas polêmicos. E aí eu tinha uma vontade muito grande de contar histórias. E no Baseado em Fatos Reais, a gente escolhe contar histórias de mulheres de verdade, só que a gente reconta essas histórias. Então você passou por uma situação surreal na sua vida, você manda essa história pra gente e eu reconto como se ela fosse minha, em primeira pessoa, mas sem dar nome, sem entregar, de maneira anônima, porque a gente quer trazer essa questão das histórias das mulheres sendo vividas por todas as mulheres. Né? E a gente escolheu essa veia do entretenimento, de contar histórias e tem de todos os tipos, histórias engraçadas, artísticas, leves, pesadas, de todos os tipos, discutir temas relacionados ao feminino. Então eu falo que é um projeto porque eu já levei ele para outros lugares, a gente chegou a fazer dinâmica no Santander há pouco tempo atrás, em treinamento de diversidade. A gente faz hoje vídeos para poder mostrar para as pessoas como um podcast é gravado, para as pessoas aprenderem que ainda é uma mídia que é restrita, que pouca gente conhece. Então eu gosto de chamar de projeto porque ele extrapola essa questão do podcast. Oi, boa tarde. Meu nome é Ken. Acabei fazendo piada com o nome. Eu fundei o podcast Naruhodô, né? Com um amigo que é cientista, o Altair, que não pôde estar aqui hoje porque está em viagem. E Naruhodô é uma palavra japonesa, né, que na verdade significa
Ah, faz sentido. É isso. Rodô significa isso. Né? Então, por isso que a gente escolheu essa palavra para dar nome ao podcast, porque a gente fala justamente de... a gente confronta o senso comum com a ciência, basicamente. Então, a gente tem conhecimento do senso comum e a gente tenta confrontar com a ciência e ver se aquilo tem algum fundo científico. Então, o primeiro episódio lá no Rodô, hoje ele já tem mais de 100 publicados, né? Mas no primeiro episódio a pergunta é se chá de camomila calma. Que é uma coisa da sabedoria popular, né? E a gente responde, segundo a ciência, né? se existe algum fundo científico nessa afirmação de que chá de camomila acalma. Eu não vou responder sobre tudo. Né? E perguntas desse tipo. Né? Algumas perguntas mais sofisticadas também. Tá? Mas o importante é que, como ele é baseado, ele tem esse propósito de levar conhecimento científico no leigo, a gente parte de perguntas dos ouvintes. Então, assim, só os 3 primeiros episódios a gente pediu para amigos mandarem para a gente. Tá? A partir do 4º episódio já foram os ouvintes. Tá? A gente não precisou mais pedir para amigos, os ouvintes começaram a mandar e mandam sem parar. Tá? O filé gigante de perguntas lá acumuladas, né? Mas esse é o princípio. Eles perguntam, a gente faz uma seleção e vai respondendo com a fundamentação científica. Isso. O propósito é esse. O propósito é desmistificar algumas verdades. Né? A gente teve a ideia de fazer o podcast justamente porque a gente ouvia e lia muita bobagem. Tá? Então, eu falo assim, mais conhecimento significa um cidadão melhor. Né? Ele vai votar melhor, vai escolher melhor, vai... Né? Então, esse é o princípio. Esse é o podcast. Então, pessoal, o podcast, como a Marcela começou a falar e como eles estão se apresentando, é uma mídia em formato de áudio distribuída na internet. Vocês podem ouvir no site, vocês podem ouvir num agregador de podcast, como o iTunes, vocês podem ouvir também no YouTube. E qualquer dúvida, não sei como é que faz para isso. Hoje, algumas dessas pessoas estão divulgando formas de se ouvir um podcast. Ele é pertinente da internet. A maioria das pessoas sempre compararam com o rádio. Ele provém do rádio, mas não é rádio. E também não é uma mídia que veio para substituir rádio. Não, é só mais uma mídia em que qualquer pessoa pode consumir conteúdo. Como vocês também viram, cada um de nós aqui tem um programa diferente. Eu acabei nem falando do meu, né? O meu programa, que é o Ponto G, é um podcast, é uma narrativa digital onde nós contamos histórias de mulheres que marcaram a história. Então são histórias que não estão sendo contadas, não estão nas salas de aulas, tem pouco conteúdo que se encontra. Porém a gente resolveu fazer um programa para revelar essas mulheres. E para que vocês entendam também como que acontece o podcast, essa apresentação aqui, para que não fique também essa conferência, a gente só fala e vocês só veem a gente, eu tenho umas perguntas para essas pessoas aqui, onde a gente vai conversar sobre essas perguntas e depois vocês também podem participar. Tudo bem para vocês? Sim. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Então tá. Ó, eu separei uma pergunta aqui, que além de ser para a gente e para quem já estava assistindo a conferência do fotojornalismo, vai bem de encontro a todo esse tipo de conteúdo. Como o podcast está transformando a sociedade hoje com esse novo tipo de conteúdo? Quem fala? Ninguém mandou me chamar para mediar. Você podia ter uma Pode pra pedir gente ajuda antes, dos né? universitários? Pode pedir ajuda para os Essa universitários. ordem aí pra cá? Quer ver? Não, não sei. Então, acho que a gente ainda não está, né? Transformando. Mas acho que ele tem o potencial de criar micro-universos, assim, né? Transformados. Um micro-universo de cada vez. Assim, né? Porque o podcast, acho que ele tem a capacidade de criar vou tentar não falar bobagem, assim, de
criar um senso de comunidade, né? Não que um youtuber também não possa criar, né? Mas acho que no podcast, as pessoas que têm a iniciativa de fazer um podcast, elas geralmente têm um propósito pessoal. Nenhum de nós está interessado em entrar na banheira e encher de Nutella, por exemplo. Tá? A gente não tem nem esse apelo visual, né? Então ele necessariamente está pautado em conteúdo, né? Em conteúdo concreto, né? Então acho que a gente tem esse potencial, assim. Como ainda é uma mídia desconhecida, acho que a gente está fazendo um universo de cada vez. Eu acho que é uma coisa do formato, né? Tem bastante programa que tem exatamente esse formato de conversa em cima de um tema. E a maneira como você consome esse conteúdo, que é ali muitas vezes no seu fone de ouvido, em um momento muito único seu, faz com que você se sinta parte daquela conversa. Quando você está ouvindo uma história, quando você está desmistificando uma atividade popular, quando você está sabendo de uma história de uma mulher que marcou, você se sente parte daquilo. Então, eu acho que essa comunidade extrapola para os nossos ouvintes, porque as pessoas vêm falar com você tipo, como se fosse parte daquilo mesmo, sabe? E isso, acho que já é uma transformação na maneira de você se relacionar, de quem está produzindo conteúdo, quem está criando conteúdo. Mas como quem falou, a gente ainda está num caminho ainda muito inicial, assim, muito pequeno perto de outras mídias, principalmente aqui no Brasil. Os Estados Unidos é uma outra realidade, mas aqui é totalmente diferente. Então eu não diria que a gente está transformando dessa maneira, sabe? A gente está começando, a gente está ensaiando transformar. Se a gente conseguir plantar essa sementinha aqui para ter mais ouvintes e mais gente querendo produzir podcast aqui, a gente já está dando um passo além. Eu acho que assim, a mídia permite isso que os dois falaram, né? A questão do nicho também é muito bacana no podcast, porque justamente a facilidade de produção, que é uma outra coisa que eu acho que talvez modifique bastante, porque ele faz o consumidor ser produtor, né? Pela possibilidade, qualquer um aqui pode, com o próprio celular, começar a gravar uma coisa e lançar isso e virar um podcast. Isso permite a multiplicidade de vozes, que é muito bacana, e que permite esse nicho, como ele disse, esses grupos de pessoas com pensamentos iguais. E acontece muito esse fenômeno da pessoa em um podcast literário. Muitas vezes você lê um livro e você não tem com quem conversar. Então você escuta um podcast, é como se você tivesse batido papo com alguém, sabe? E a gente sente isso de parte. E depois até a gente tem outras ferramentas que a própria internet dá, que a gente até amplia a discussão do próprio podcast e da própria ferramenta. E uma outra coisa que eu acho que o podcast possibilita, que é bacana também pelo formato, é um aprofundamento dos assuntos. A gente tem podcast aí de 2 horas de duração, de 3 horas de duração, e as pessoas escutam. Até porque escutam enquanto está lavando louça, enquanto está arrumando a casa, enquanto está dirigindo. Então, o fato de você só precisar ouvir, você poder estar fazendo outra coisa, faz com que a pessoa acabe tendo mais disponibilidade de consumir. E aí consome mais tempo e consegue se aprofundar mais nos assuntos, né? Uma coisa que você falou que eu acho bem interessante, eu particularmente, além de considerar um podcast essa facilidade de uma mídia em áudio distribuída na internet, para mim ele é uma voz. Ele é voz para um projeto, é voz para pessoas, literalmente, né? Este ano, por exemplo, eu participei de diversos eventos sobre podcast, evento desde profissional, a parte de edição, até mesmo sobre estratégia, como fazer um podcast, o bate-papo. E aí eu fico pensando que há 10 anos atrás eu nunca teria essa oportunidade. Eu não seria ninguém. Não que hoje eu seja muito famosa, né? Eu continuo não sendo. Mas enfim, eu não teria essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, assim como vocês também não teriam a oportunidade de estar tendo essa troca. Que é essa troca de experiências através da voz. Que é da gente, a maioria de podcasts hoje são pessoas que querem trocar ideias de alguma coisa, seja ela um conteúdo científico, seja ela literário, ou até mesmo bate-papo. Tem muito podcast por aí que é só entretenimento. A pessoa só quer falar o que eu acho. E outras pessoas concordam, discordam. E isso é muito interessante. É o que eu curto muito em podcast, de poder ter essa facilidade. Coisa que a gente não tem com a TV. Ela tem os méritos dela, né? Eu não deixei de assistir TV, porém, ninguém que está ali na TV me conhece. Está todo mundo fazendo o seu trabalho, mas diferente do nosso, que tem essa proximidade. E
E também eu queria perguntar para vocês, para a gente poder equilibrando assim, não ficar só nessa média, como que vocês gravam, para a galera que está aqui poder entender, como é que eles ficam sabendo do podcast? Como que é? Assim, para nós é fácil pensar, né? Ah, gravei, tá lá. Né? Mas como que vocês gravam, como que vocês divulgam, assim, que vocês lançam um podcast? Vou começar respondendo essa porque você falou do celular e durante um ano a gente fez o Baseado em Fatos Reais só com o celular. Inclusive eu já estou gravando a gente conversando aqui porque a ideia é depois a gente conseguir disponibilizar isso de alguma forma também. E colocava o celular no meio da mesa e gravava. E era esse o áudio que a gente tinha para poder depois editar. E eu mesma editava no começo, sem nunca ter mexido numa ferramenta de edição. E divulgava onde? Subir no iTunes, você não paga nada para subir no iTunes, você só tem que criar um cadastro. E depois divulgava no Twitter, no Facebook, no Instagram, para as pessoas que eu conhecia. No começo as histórias foram histórias mesmo de amigas também próximas, e hoje a gente já recebe histórias de pessoas que mandam. Mas foi desse jeito, só de uns 6 meses para cá mais ou menos, que eu consegui uma parceria com o estúdio e que eu tenho um microfone e a gente consegue gravar, e aí eu decidi fazer uma divulgação além indo para o vídeo. Então toda semana, quando a gente tem gravação do podcast, a gente transmite essa gravação em live no Facebook. Porque eu sei que tem pouca gente que ouve o podcast ainda e tem pouca mulher que ouve o podcast. Então como eu queria atingir esses dois públicos, né, como eu queria falar com essas pessoas, eu vou levar para o Facebook o conteúdo que eu estou fazendo, mostrando para as pessoas o que eu estou fazendo, para que eles conheçam e aprendam mais sobre o podcast. Então, eu divulgo também dessa forma. Mas eu comecei de uma maneira muito básica, com um investimento muito pequeno, que era basicamente o que eu tinha na minha mão.